Muito boa noite a todos. Boa noite, aqui é a Mônica Santos, arquiteta. E o tema da live de hoje é como é que a casa, o local onde nós vivemos, afeta diretamente o nosso comportamento. Hoje teremos aqui uma convidada super especial, que é a psicóloga Petra Tavares, e ela poderá fazer melhor a sua apresentação. Ahm, A Petra já está aqui a entrar. Vamos aguardar um bocadinho. Olá, Boa noite. Olá, olá, Petra, boa como noite, tudo está? bem? Está tudo sim, consigo. Também tudo bem, obrigada. Obrigada eu por ter aceitado esse convite. Ainda mais hoje, domingo, tirar uns minutos do seu tempo para falar um É, não pouquinho é? de trabalho, né? É verdade. Mas estamos aqui para isso, não é? Para contribuir e para ajudar, seja domingo, seja sábado, seja feriado. Ai, que bom, que bom. Mas também vai ser uma conversa breve, não pretendo prolongar Sim, isso tanto assim, porque afinal, ainda assim é uma hora de descanso, não é? Todo mundo precisa descansar. é verdade, isso é importante, muito importante para a saúde mental. Temos um momento de descanso. Sem contar que amanhã é segunda-feira e toda a agitação começa. É verdade. Oi, Verinha! Boa noite a Um beijo. todos. Boa noite a todas as pessoas que estão a entrar. Olá, olá. Para quem vai de descanso todo mundo, mas vamos lá. Vai ser, vai ser, Sim, sim. vai ser bem interessante. Então, como já, antes mesmo da Petra entrar, já disse o tema da live, Uhum, que é como é que o local onde nós vivemos, e não só, todos os locais onde nós vamos, frequentamos, afeta uhum. diretamente ou impacta diretamente no nosso estado de humor, no nosso bem-estar, né? Uhum. Então, nada mais justo chamar uma psicóloga especializada para poder falar sobre o tema, não é? É verdade. Espero contribuir de alguma forma e também aprender, não é? Eu também tenho a aprender aqui. É isso. Então, eu gostaria que a Petra primeiro se apresentasse, né? Dissesse Uhum. quem é, o que faz, um pouquinho do seu trabalho, para depois entrarmos para o tema. Sim, então, o meu nome é Petra Tavares, eu sou psicóloga clínica desde 2017. A minha área, pronto, como eu disse, é mais intervenção clínica. Comecei por trabalhar com crianças e adolescentes e atualmente trabalho somente com adultos, jovens adultos, a partir dos 18 anos para cima. Atualmente também estou a tirar uma pós-graduação na área da psicologia social e das organizações. Que também me dá aqui umas luzes sobre a área social, que é um pouco mais a área do tema que vamos falar hoje, não é? Porque esta questão da psicologia, de estudar o meio ambiente e como é que o ambiente influencia o nosso bem-estar é mais ligada à psicologia social. E acho que é isso. Sou psicóloga, trabalho com adultos e neste momento estou a tirar uma pós-graduação na área da psicologia social. Também neste momento estou a tirar uma certificação em coaching, que também vai ajudar aqui a ter mais ferramentas mais práticas aqui na área de definição de objetivos, produtividade, pronto, que também é uma área do meu interesse. Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Ok. Ahm, Pronto, então acho que eu posso já dizer a primeira pergunta que eu preparei para a Petra, que é justamente. Medo, Né? Diga? medo, vamos lá. Não, não, não. Que eu gostaria primeiro de saber, né, do seu ponto de vista como psicóloga, né? Que é Uhum, justamente como é que vê isso, como é que, principalmente nessa altura de crise, né? Vamos dizer, desde que começou o ano passado, como é uhum, que, porque as pessoas passaram a estar mais tempo nos espaços, né? Então, exatamente. como é que viu que isso afetou diretamente as pessoas, né? Uhum, E o que é exatamente que afeta? Por quê? ok. Eu posso dizer assim no geral que tudo no ambiente em que nós estamos afeta diretamente o nosso comportamento. Isto está mesmo estudado. Seja o ambiente de casa, sejam as cores, sejam os objetos, os móveis que nós temos, vão muito de acordo com a nossa personalidade. Ou seja, nós todos temos personalidades diferentes e temos gostos e interesses diferentes. E é importante a casa e o ambiente onde nós estamos estarem de acordo com os gostos que nós temos. Senão nós até nos sentimos num ambiente estranho, não é? E podemos partir daí tanto do ponto e depois como arquiteta também pode falar um pouco também como é que é esse processo, não é? Quando está com o cliente, como é que aqui consegue analisar os seus gostos e interesses para depois então partir para o projeto de arquitetura.
Mas podemos partir do ponto em que uma pessoa, quando vai procurar uma casa, ou quando vai organizar a sua casa, é importante ela ter consciência daquilo que gosta, dos seus interesses, dos seus gostos, para então decorar a casa, ou organizar a sua casa de acordo com aquilo que ela gosta, para que ela sinta num ambiente acolhedor, para que ela sinta que realmente está num lar e não simplesmente num espaço físico. E também é importante, nós depois dentro da nossa casa temos esta questão da organização, da forma como nós organizamos o espaço, como nós organizamos as nossas coisas, como nós organizamos os nossos objetos. Também é importante nós aqui conseguirmos analisar nesse sentido, porque a forma como o nosso ambiente está organizado influencia diretamente o nosso comportamento e o nosso bem-estar. Isso está mesmo estudado, é muito diferente. Nós estamos num ambiente desorganizado, desarrumado, onde precisamos de encontrar um determinado objeto e não conseguimos achar onde é que ele está por causa da desorganização, onde chegamos ao nosso quarto e está tudo virado de patas para o ar, por assim dizer, e parece que aquele ambiente já nos suga a energia, já ficamos cansados só de olhar. Então também tem essa parte. Depois nós já estamos naquele ambiente, ver como é que nós organizamos esse determinado ambiente de forma a que não impacte de forma negativa o nosso próprio bem-estar. Uhum. Mas Não sei por se me que fiz entender. exatamente que isso afeta? Por quê? E até que ponto? Assim, afeta totalmente. Existe até uma pirâmide, vou explicar, que o ambiente externo está logo ali na base de como é que influencia o nosso comportamento. Porquê que influencia? Porque nós somos seres que somos influenciados por aquilo que está à nossa volta. Nós não somos seres humanos que somos ermitas e que só vemos aquilo que está na nossa mente e é como se andássemos assim e não olhássemos aquilo que está à nossa volta. Não, nós somos influenciados diretamente pelo ambiente que está connosco, seja por um ambiente de trabalho, seja por casa, ou seja por um ambiente criado por pessoas. Isso influencia-nos diretamente. Nós somos seres sociais, somos seres que nos comportamos de determinada forma de acordo com um determinado tipo de contexto. Até há áreas da psicologia que estudam, por exemplo, as cores. O que é que determinada cor causa em nós? Determinadas sensações causam em nós. O sol, por exemplo. O sol está estudado também é um elemento natural que influencia diretamente o nosso bem-estar. Não é? E, por exemplo, se nós estamos num local onde está mais propenso a receber luz natural, aquilo vai influenciar a forma como nós nos sentimos. Ambientes que estão mais escuros ou que não têm tanto acesso à luz natural, vai influenciar a forma como nós nos sentimos. Isso depois vai entre neurotransmissores, entre um monte de coisas aqui, que não quero estar a entrar por aí, mas lá está. É tudo aquilo que o ambiente nos propicia, desde organização, desde iluminação, desde cores, tudo isso vai causar um determinado estímulo e uma determinada sensação em nós e vai afetar diretamente o nosso comportamento e a maneira como nós vamos reagir. Exatamente. E por acaso, a parte da organização, né, que eu diria manter esse equilíbrio entre todos esses elementos, né? Por exemplo, na parte da Sim, arquitetura, desde as cores, como já aqui falou, né? Por exemplo, sim, o uso mesmo do espaço, os materiais, digo, desenho, a forma que tudo tem, o tamanho, a forma que a pessoa posiciona tudo. Eu acredito sim que influencia nas nossas sensações. Muitas vezes a pessoa uhum, chega e, por exemplo, não sabe porquê, mas até dizem, aqui faz-me confusão isso estar aqui, não sabe explicar o porquê, mas aqui sim, deixa dar sim, o humor, deixa a pessoa mal disposta. Por exemplo, sim, exatamente. imagina se na cozinha nós cozinhamos, né? Fazemos Uhum, outros trabalhos, limpeza, o que for, mas se nós tivermos tudo com as medidas adequadas, os acessórios de forma que seja fácil para nós alcançarmos, temos uma uhum, dispensa mesmo que adaptada, mas de forma que funcione, a pessoa até trabalha com mais prazer, não é? Do que ter aqueles exatamente, pequenos exatamente, estresses do dia a dia, ou então um home office exato, em casa, uma pessoa que sim. tem muitos livros, tem a necessidade de ter um espaço grande de trabalho e não consegue ter esse espaço, mesmo que adaptado, Sim. é também um motivo Eu para posso, ficar por exemplo, estressado. falar mas lá está, isto depende muito de pessoa para pessoa, por isso é que é importante, até deve ser na sua experiência de trabalho, posso tratar por tu? Na Sim, tua sim, experiência de trabalho, na tua experiência de trabalho, deves ver que um ambiente que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Por exemplo, eu exatamente. não consigo trabalhar num ambiente desarrumado, simplesmente não consigo, faz-me confusão, incomoda-me mesmo. Se vejo uma coisa fora do lugar, nem que tenha aquilo lá só dar um jeitinho a mim, incomoda-me e eu não consigo trabalhar. Eu, antes de começar a trabalhar, eu tenho que ter um espaço todo organizado. Eu não consigo ver coisas amontoadas umas em cima das outras, ou ainda que estejam amontoadas, têm que estar amontoadas simetricamente, porque senão me faz-me confusão.
E a exatamente. mim influencia-me bastante se eu chego e vejo o meu quarto desarrumado. Até posso dar o exemplo que hoje, esta semana eu tive uma semana muito cansativa e ontem cheguei a casa e tirei tudo para cima da cama, nem abri a cama para dormir e hoje de manhã eu tive que ir arrumar, ainda que eu fui almoçar mais tarde, a minha família já estava na mesa, mas eu não consegui descer sem ter o meu quarto arrumado, porque fazia-me confusão eu saber que o meu quarto estava desarrumado, porque lá está, é assim que eu funciono. Agora, há outras pessoas que, pá, que não, para elas, se estiver desarrumado, se não tiver, não interessa. Por isso, isto vai muito de acordo com cada tipo de pessoa, e até que ponto é que nós também temos que estar sensíveis a ver, ok, eu sou uma pessoa que não se importa com o ambiente desorganizado, que não se importa, que não sabe onde é que está isto, que não sabe onde é que está aquilo, mas também é importante analisar se isso não poderá estar a afetar o teu bem-estar, se isso realmente não está a causar ansiedade, se isso realmente não te está a incomodar, não é? Exatamente. Ainda que tu digas que és uma pessoa desorganizada, que te entendes na tua própria desorganização. É também É, importante ver, ok, és uma pessoa desorganizada, que te entendes na tua própria desorganização. Mas isso não estará a afetar a tua produtividade, não estará a afetar o teu bem-estar, não estará a afetar os teus níveis de ansiedade. E é muito engraçado e é muito interessante ver de como é que nós, ao mudar determinadas coisas no nosso ambiente, o nosso bem-estar já começa a aumentar. Níveis de ansiedade podem reduzir só por nós mudarmos determinadas coisas no nosso ambiente. exatamente. Por acaso, quando falou disso da sua cama, nessa semana que foi um bocadinho agitada para si, Sim. foi justamente pensando nesses argumentos, né? Que hoje em dia está tudo muito acelerado, as pessoas têm muitas atividades, procuram fazer muita coisa. Uhum. E nesses dias mais estressantes e cansativos, chegamos em casa e só queremos nos sentir bem, relaxados. Uhum. E por vezes não é só uma questão de, algumas vezes, não é só uma questão de objetos desarrumados. Por alguma coisa não funcionar, tal como o exemplo que eu dei da cozinha, do escritório, isso tudo, Uhum. já afeta mesmo o nosso estado de humor. E depois descontamos de outras Sim, pessoas. Imagina, por exemplo, exatamente. queremos ter um canto para descansar, seja com uma poltrona, o que for, mas a pessoa Uhum. prepara aquele espaço, mas está logo ao lado da janela, que do outro lado da estrada tem uma escola, alguma coisa barulhenta. Não vai dar Uhum. certo. A pessoa vai Uhum. procurar Uhum. descanso ali, mas nunca vai ter propriamente aquele momento. Uhum. Hum, Era mais ou menos nesse sentido que eu gostaria que eu disse, que o motivo que me fez Sim, trazer sim, aqui. sim. Sim. Tem aqui um comentário da Graça. Às vezes incomoda e noutros momentos não, mas ansiedade não. Mas o alívio de ficar tudo calmo e arrumado é agradável, sim. Lá está, depende de pessoas para pessoas. Há pessoas que incomodam, há pessoas que não. A mim, por exemplo, incomoda, há pessoas que não incomoda, pessoas que não gostam de ter tudo direitinho, que gostam de ter tudo bagunçado, vai de pessoa para pessoa. Mas lá está, quando a pessoa começar a perceber que chega à casa, parece que o ambiente está pesado, que já se sente mal ao ver tanta desarrumação, ao ver tanta desorganização, é importante aqui mudando algumas coisas em casa e no ambiente em que ela está, pode lá estar, fazer com que o ambiente se torne mais agradável e automaticamente vai ter outro impacto na forma como a pessoa se sente e no seu bem-estar. Uhum. Agora, quando temos, por exemplo, um casal, cada um está num extremo, como é que fica? Do seu Oh, ponto de vista? Mónica já teve casos assim? Não propriamente no extremo, mas já senti muito essa diferença. Um era extremamente minimalista, o outro era Uhum. mais quase que o oposto, quase. Então era um bocadinho Ok. complicado a pessoa ter um único estilo, né? E ter que Uhum. harmonizar isso tudo. Uhum. Ok, aí seria importante entre ambas as partes haver aqui um acordo, um equilíbrio entre ambas as partes, mas também pode haver espaços da casa onde cada um se identifique mais, como a Mónica até há bocado estava a dizer, que existe aquele nosso canto onde nós vamos para fazer as nossas atividades, para estarmos sozinhos e tudo mais. Nesse caso, como arquiteta, até pode ver se existe alguma forma de num espaço haver o espaço mais dele, seja num canto do quarto, num canto do escritório, num canto da sala, haver um espaço mais dele e que ele se identifique mais, e no outro canto haver um espaço mais dela, onde ela se identifique mais. Mas na casa vão ter que arranjar aqui o meio termo para Momentos mais conseguir. Imagina sociais e que é mais complicado. sim, na cozinha um cede um pouco, na sala um cede um Exatamente. bocadinho e chegar aqui ao meio termo. Mas essa pode ser uma boa hipótese, haver aqui um canto da casa onde cada um se identifique mais, onde cada um possa ter o seu próprio espaço, se for possível, né, em Exatamente. termos de logística. É, a parte mais complicada é justamente nessas zonas mais sociais, mas é uma questão de cada um ceder. Mas quando um gosta mais de algo, o Sim, outro nem tanto.
Sim, porque na verdade isto não se trata só de casa, né? Que o casal pode discordar em várias coisas e é sempre importante um ceder um pouco para chegarem aqui a um meio termo. Ainda por cima a casa que é importante que os dois se sintam em casa, não é? Que os dois sintam que estão realmente num lar. E não sei quais são os desafios como arquiteta e design de interiores, não é? Quando vêm assim estas questões, deve ser um desafio bastante Olha, grande, mas é. são raros. São raros. Ok. Geralmente, quando já são casais, né? Uhum. Quando vêm ter comigo, mesmo que eu fale só com um, é se um está a falar pelos dois, né? Ok. Mas Uhum. naqueles casos que eu sinto mais insegurança, eu prefiro Uhum. mesmo ir falando com os dois ao mesmo tempo, assim a pessoa resolve tudo de uma só vez. Uhum. Uma só vez. Sim. Olha, por exemplo, tenho algo que uma das partes que eu mais gosto nos projetos, né? Que eu acho que também Uhum. influencia muito mesmo na parte das sensações e mudar o estado do humor das pessoas, é justamente a questão da iluminação. Imaginemos duas Exatamente. situações. Uhum. Geralmente os corredores, ninguém liga a um corredor, é só um corredor. Tem Uhum. iluminação toda, uniforme, enfim. E agora um corredor que em vez de ter uma iluminação geral, tem uma mais decorativa, assim mais baixa, ou a iluminar os quadros que a pessoa coloca ali, quadros de família, qualquer coisa. Uhum. Essa segunda opção, no meu ver, acaba por ser mais agradável, né? Isso vale para Uhum. qualquer ambiente da casa. Olha, por exemplo, quando vamos a alguns restaurantes, se quer um ambiente mais romântico, com o companheiro, né? Uhum. Aquelas pessoas procuram aqueles lugares que têm um clima mais ameno, né? Sim, Geralmente uma sim, luz mais exatamente. calma. E eles lá preparam Uhum. tudo, desde a mobília, a iluminação, a Sim, música, tudo isso tem exatamente. harmonia. O mesmo acontece em casa também. Então, Uhum. mesmo até a luz, como disse, né? As cores, tudo isso. Uhum. E Eu é posso, por bem exemplo, até interessante. dar um exemplo no meu local de trabalho. Nós temos uma sala, nós fazemos os atendimentos, não é? Com os nossos utentes e nós próprios sentimos que aquela sala é fria, porque tem cores frias, a luz não entra bem, e tanto que nós já sentimos a necessidade de falar com o nosso diretor para mudar ali alguma coisa, porque lá está, tem que ser um ambiente confortável, onde as pessoas sintam que podem ir lá, que estão num ambiente seguro e que estão num ambiente confortável, onde possam baixar as suas guardas, as suas defesas e conversar sobre aquilo que for preciso conversar. E o próprio ambiente, se eu como técnica às vezes me sinto que estou num ambiente frio e num, imagino as pessoas que vêm, por isso é que é importante. E se eu me sinto assim no local de trabalho, onde só estou lá 7 horas e meia por dia, imagina, né, dentro da minha própria casa, onde eu durmo, como, acordo, estou com a minha família, a importância de ser um ambiente quente, um ambiente acolhedor, não é? Exatamente, porque senão, em vez de trazer esse acolhimento, vai afastar as pessoas. Imaginemos, Exatamente, imagino exatamente. se eu tiver que ir para uma psicóloga, né? E a psicóloga estiver de um lado da mesa, eu do outro, não dá certo. Acho que eu não vou me sentir bem, né? Uhum. Então, acho que o normal é ter lá um sofá, sentam-se de uma forma que quebra alguma barreira, né? Para criar alguma Bem, intimidade. se calhar posso dizer que nem todos os psicólogos usam sofás, tá? Não, nem todos somos, Digo, nem todos mas usamos no meu divã para as caso, pessoas se deitarem lá para conversar. exatamente. Né? Eu digo apenas por ter uma barreira física logo aí no meio, dependendo também do assunto. Uhum, Acho que isso uhum, depende muito, porque sim. tal como acontece, por exemplo, com algumas aulas, alguns professores, aulas físicas, Uhum, uhum, presenciais, claro. uhum. Aqueles casos que o professor ele quebra aquela barreira e quer criar mais alguma aproximação com o aluno. Geralmente os alunos eles se entregam um bocadinho mais do que Sim, aquele, sim. por exemplo, que cria essa barreira, não sei se está a perceber. Então, no caso que eu Sim, quis dizer cria uma também, relação né? mais distante. Uhum. No caso, por exemplo, se eu for ter com alguém, um doutor, né? Aquela mesa no meu já cria uma barreira, mas se for alguém, se eu tiver que conversar com alguém, que eu tenho que abrir os meus sentimentos, Sim, para sim, mim é um sim. bocadinho mais difícil nessas condições. Sinto que não Uhum. tem nenhuma conexão. Então, Ok, é ok, nesse sentido apenas, pelo tipo de ok, assunto. Acho que aqui tem um ok. comentário. Sim, a Cíntia a dizer, eu preciso de uma casa que tenha um canto em que a minha filha não me ache, só para ficar um pouco alone. Epá, isso é complicado já. Não, isso. Se eu um espaço, um espaço com uma parede. Aí, não pode. Não, não, isso não pode, não pode. Talvez se não tem mais nenhum comentário que eu acho que não. Ok. Por enquanto, nenhum. Pronto, eu gostaria mesmo de saber no seu caso. Por exemplo, Uhum. a tua casa está exatamente como.
como gostaria, por exemplo, sente-se mesmo bem e se, não, se for o caso de ter algum lugar que não sabe o porquê, aliás, certamente já sabe o porquê, mas Sim, como é que é o caso? eu sou uma pessoa extremamente organizada. Sinto-me 100% bem no meu quarto, mas há ambientes da minha casa que eu não me sinto bem, lá está, porque eu não vivo sozinha, né? Vivo com mais pessoas em casa. Por exemplo, no ambiente que eu estou agora, que é o Uhum. escritório, eu não me sinto bem, não me sinto muito bem aqui. Vim para aqui porque é o sítio mais sossegado para fazer uma live e onde tem um ambiente mais propício para tal, mas não me sinto bem aqui porque está muita coisa à minha volta, mas lá está. Escritório não sou eu que trabalho aqui, são outras pessoas da casa. Por exemplo, mas eu fiz questão de criar o meu próprio canto, que é o meu quarto, e o meu quarto está como eu quero. E há tempos eu fiz uma live com a Yara, também, a organizadora também, acho que também tem qualquer coisa, Uhum. já não me lembro muito bem, mas também tinha a ver com esta questão dos espaços e da organização e da importância de nós tirarmos, de destralhar e de tirarmos coisas que estão a mais e por aí. E eu tenho muita necessidade de fazer isso, e tirando as coisas que não me interessam, que não me fazem sentido, exatamente para ter um ambiente limpo, um ambiente clean, um ambiente onde eu me sinta confortável, um ambiente onde as coisas estejam realmente organizadas, onde se eu preciso de uma caneta, eu sei onde eu vou buscar uma caneta, se eu preciso de um livro, eu sei onde é que está esse livro. Então, eu sou uma pessoa muito organizada nesse sentido. Eu chego de manhã ao trabalho e tenho alguma coisa desarrumada, não consigo começar a trabalhar antes de o arrumar. Então, por lá está, por viver com outras pessoas, não tenho controle sobre todos os espaços da minha casa, não é? Mas o espaço que eu tenho totalmente controle, que é o meu quarto, identifico-me totalmente, porque lá está, organizo da minha forma, organizo à minha maneira e aí sim consigo me identificar. Mas também é importante para mim ter objetos que signifiquem alguma coisa para mim, e isso eu também faço questão de ter à vista, ter alguma frase que me faça mais sentido também é importante para mim ter à vista, que eu sou uma pessoa bastante visual. Então, nesse aspecto, sim, o meu quarto identifico-me totalmente. Outros espaços da casa que sejam um pouco mais desorganizados, nem por isso. E só de eu chegar à cozinha às vezes e ver a cozinha desarrumada, às vezes faz muita confusão. Então, tanto que às vezes deixo coisas que eu tenho para fazer simplesmente para ver aquilo de outra forma. E quando eu vejo aquilo de outra forma já dá-me tranquilidade e dá-me paz. Por isso é que eu digo que o ambiente tem efeito direto nas nossas emoções e é nítido. Quando nós começamos a organizar determinadas coisas, parece que vem um alívio, aquilo que quando nós vemos aquela desarrumação e aquela desorganização, os níveis de ansiedade podem subir, a pessoa começa a ficar estressada, ou quando quer encontrar uma coisa e não sei onde é que ela está, aquilo, a pessoa já entra em stress, às vezes já vai trabalhar toda chateada porque não conseguiu encontrar uma determinada coisa que queria, então isso para mim não funciona de todo, eu tenho que saber exatamente onde é que cada coisa está. Claro que não sou perfeita, podia ser muito mais organizada, poderia e quero, trabalho todos os dias para isso, mas realmente eu sou uma pessoa extremamente organizada que tem que ter tudo direitinho, senão não funciona. Agora eu fico a pensar, aquelas pessoas que são mesmo, que são, como disse, né? Por exemplo, é uma pessoa bastante visual, mas tem ser pessoas radicais, não é? Por exemplo, que não diria apenas com desarrumação de forma em geral, com pequenos objetos, mas que mínima coisa afeta-lhe muito, né? Imagina o seu caso 10 vezes mais. Sim, Por isso que é é que isso assim. acontece? Porque existem pessoas assim, tanto o oposto, claro. Sim, nós não podemos esquecer que existe aqui uma linha que separa aquilo que é típico daquilo que é típico. E Uhum, pronto, imagina, eu, por exemplo, a mim faz-me confusão se eu tiver um determinado objeto fora do sítio, eu vou lá e coloco. Mas eu não fico a pensar nisso constantemente. Uma pessoa que fica constantemente a pensar que aquilo tem que estar direitinho, aquilo tem que estar simétrico, quando já começa num nível extremo, não quero aqui assustar ninguém, mas já podemos estar aqui diante de algum tipo de desvio em termos psicológicos. Que já devem ter ouvido falar existe a personalidade obsessivo-compulsivo ou a perturbação obsessivo-compulsiva, são duas coisas distintas, a personalidade e a perturbação em si, mas lá está, essas pessoas tendem a ter as coisas extremamente organizadas, mas aí já vai para um nível que já não é típico, já começa a ser atípico, já não está dentro dos padrões, já não está dentro daquilo que é esperado, e aí já podemos estar diante de outro tipo de questões. Ok? Uma coisa pode ser a pessoa é assim, a pessoa é organizada, tudo bem, mas quando já começa se calhar a ser um extremo, como a Mónica está a dizer, de ser 10 vezes mais, aí já podemos estar diante de outras questões que pode ser aqui preciso analisar com um olho mais psicológico e mais clínico, se for assim algo extremo. A uhum. pessoa se sente mesmo
ok, eu gosto de ter as minhas coisas organizadas, mas, por exemplo, hoje de manhã eu tive que sair e não consegui arrumar o meu quarto, mas não fiquei a pensar nisso constantemente. Claro que assim que cheguei tive a necessidade de ir arrumar porque não queria continuar o meu dia sem o arrumar. Mas não fiquei a pensar nisso quando saí e o meu quarto estava todo virado de pernas para o ar. Isso não foi uma coisa que me causa ansiedade, não é uma coisa que me causa stress, é uma coisa que eu gosto de ter organizado e faço pronto para o ter. Mas não me causa ansiedade, não me causa stress, não fico a pensar nisso constantemente. Não, não é algo que aumenta assim os meus níveis de stress a um nível extremo. Agora, quando são pessoas que já realmente têm essa necessidade constante e já ficam a pensar e a ruminar sobre esse pensamento, aí já podemos estar dentro de outras questões. Mas cada caso é um caso e cada caso tem que ser avaliado individualmente. Não estou aqui a dar padrões nesse sentido. Exatamente. Também porque nem sempre uma coisa que agrada a mim agrada ao outro do mesmo jeito, na mesma proporção. Cada caso é Uhum. um, vou sempre analisar de forma particular. E cada pessoa tem aquilo que funciona para ela. Posso dar aqui o exemplo, não sei se a minha irmã ainda está aí, que ela tinha entrado no início, que temos ambos o nosso trabalho, fazemos ambos a nossa vida, mas eu sou uma pessoa extremamente organizada e ela já não é tão organizada. E não estou a dizer que isso seja algo mau, é a maneira dela funcionar. E funciona para ela. Funciona para ela ter as coisas como ela tem, não estão organizadas como eu tenho a nível físico, a nível externo. Não estou a falar de uma coisa interna, a nível externo, a nível de espaço, mas ambas funcionamos bem, ambas temos as nossas vidas, ambas temos os nossos trabalhos e não é algo que incomode, não é? Mas lá está, cada pessoa tem a sua forma de ser, a sua forma de estar. O importante é ver quando isso começa a influenciar o nosso bem-estar. Quando nós vemos que, ok, se eu fosse um bocado mais organizada, provavelmente não ia ter níveis de stress tão elevados. Se eu fosse um bocadinho mais organizado, provavelmente não ia me sentir tão ansioso, olhar para a minha casa como ela está, não é? Ou a sentir-me tão pouco produtivo, porque o meu ambiente de trabalho está papéis para um lado, coisas para um outro, eu preciso encontrar um documento, não sei onde é que ele está. Se calhar se eu mudasse o meu ambiente, eu conseguiria ter mais produtividade. Aí é que é importante depois haver algumas mudanças. Uhum. E outra coisa que eu gostaria de saber, isso é uma pergunta minha mesmo. Por exemplo, aquelas pessoas que são bastante, diria, mais humildes, né? Que têm, por exemplo, uma forma de estar em casa do tipo, são mais à vontade, sem muitos limites e por aí, né? E vão num ambiente que é bem mais. Pode ser o mesmo tipo de ambiente, por exemplo, de uma casa para outra, né? Mas tem mais regras, não é tão descontraído assim. Será que pode ter mais fatores ali envolvidos que afetem nesse estado da pessoa? Por exemplo, pessoas que são extremamente humildes, né? Irem para um sítio que tem muito luxo. Claro, não vão se sentir bem, mas pode ter outros fatores envolvidos ligados, por exemplo, à autoestima, coisas do gênero também? E o Hum. oposto não Não, necessariamente. acredito que não. Não, necessariamente. Cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo, né? Cada pessoa tem a sua perspectiva. Há pessoas que. Minimalismo, por exemplo. Os minimalistas não ligam a nada dessas coisas de luxo e tudo mais. Eu também. Eu também, a primeira vez que eu vi 3 pares de talheres à minha frente, eu não sabia para que é que servia cada um. Para mim isso já é um ambiente luxuoso. Saber de onde é que eu tenho que começar com os talheres. Hoje em dia já sei, mas Mas todos por juntos. exemplo, ainda ontem fui almoçar a um sítio onde tinha vários talheres e quando eu dei conta usei a faca errada para pôr a manteiga e depois precisava dessa faca para o prato principal. Para mim aquilo já era um ambiente mais luxuoso, porque eu estou habituada a ter uma faca e um garfo. E isso não faz de mim nada atípico. Mas não, isso é. Cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo, cada pessoa tem a sua perspectiva. É claro que se eu agora for para a casa de alguém que está tudo de pantanas e tudo desarrumado, eu, claro que não me vou sentir confortável, mas não é porque eu esteja mal, aquela pessoa esteja mal, é porque temos formas de nos organizarmos diferentes, somos pessoas diferentes. Ela tem que se sentir bem no ambiente dela, eu tenho que me sentir bem no meu ambiente. Aí não é uma questão de personalidades, é uma questão de perspectivas, é uma questão de cada pessoa vive o mundo como vive. Por exemplo, um minimalista também que está constantemente em casa a viver num ambiente de minimalismo, onde ele gosta de viver com o mínimo, eu admiro imenso essas O pessoas. mínimo mesmo. Claro, o mínimo, se ela for para uma casa onde está cheia de móveis, onde para passar da sala para a cozinha tem que fazer assim, porque está um móvel aqui, vai se sentir desconfortável, mas não quer dizer que um esteja mal ou que o outro esteja mal. São formas de viver diferentes. Exatamente, exatamente. Ok. Pessoal, caso tenha alguma pergunta para deixar, esteja à vontade. Também já estamos prestes a terminar. Deixa eu só dar aqui uma olhada. Opa. Uh,
Ok, tá bem. Acho que não temos aqui nenhuma questão. Mas pronto, por causa da Petra, teria alguma recomendação, algum conselho para dar às pessoas, já que isso tudo que nós falamos aqui influencia no nosso estado de humor e, claro, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, Uhum. algum conselho a dar para que nós possamos usar isso a nosso favor? Sim, lá está, se de alguma forma alguém que está aqui sente que o seu ambiente está a causar algum incómodo, que não sei, eu acho que isto é muito da nossa intuição, de quando nós entramos no ambiente e vemos se aquilo nos causa bem-estar ou não. Então, o conselho que eu dou, mas lá está, pessoa para pessoa, ok? Veja o seu ambiente em que vocês estão, principalmente onde vocês passam mais tempo, o vosso quarto e tudo mais, se aquilo realmente se adequa aos vossos gostos, aos vossos interesses e se de alguma forma vocês podiam otimizar o espaço que vocês têm para aumentar aquilo, o bem-estar, seja em termos de organização, por exemplo, tornar um ambiente mais organizado, verem coisas que não fazem falta, que poderiam tirar, de forma a que de manhã consigam encontrar aquilo que precisam, de forma que tenham as coisas que mais precisam à mão, antes de ir trabalhar, ou, por exemplo, agora que estamos na pandemia, que muitas pessoas estão em teletrabalho, organizar bem o vosso ambiente de trabalho, ter aquilo que vocês precisam à mão e aquilo que não precisam descartam, tiram do vosso ambiente, tiram mesmo dos vossos olhos, porque isso só vos vai causar ruído e vai-vos causar distração. É verem de que forma é que podem otimizar o vosso espaço para, para reduzir aqui alguma potencial ansiedade ou stress que o vosso ambiente tem causado. E agora estou a falar de coisas mais práticas, como a arrumação, mas isto também pode ter a ver com as cores, onde o espaço que vocês estão, pode ter objetos, realmente vocês se identificam com aquilo que vocês têm à vossa volta, ou seja, até que ponto é que, que o ambiente em que vocês estão vos faz sentir, o que é que aquele ambiente vos transmite e de que forma é que vocês podiam mudar algumas pequenas coisas, seja em objetos ou coisas que vocês poderiam arrumar de outra forma para otimizar esse espaço, para aumentar a produtividade, aumentar o bem-estar, ou até mesmo fazer alterações, como pintar a parede de amarelo, se a vossa cor favorita é amarela. E depois isto é um estudo imenso, que isto não vale a pena estar aqui, até porque não é a minha área de estudo, as cores, mas cada cor transmite-nos sensações diferentes. Vocês podem ver, se calhar, se a vossa parede estiver pintada de preto e vocês veem que aquilo vos causa alguma coisa que, pá, preto, lá está, causa uma determinada sensação que o amarelo não causa. Se calhar virem aqui de que fosse o ambiente em que vocês estão não vos causa assim tanto bem-estar, ou não vos transmite assim, a sensação que vocês querem que vos transmita, pá, tentem mudar alguma cor, mudar alguma coisa, colocar uma almofada de outra cor, alguma coisa que realmente vos transmita bem-estar. Isto aqui vais ter a Google e ver a psicologia das cores. Isto tens logo o que é que cada cor Exatamente. nos Sim, transmite e sim, o que é que sim. cada cor nos transmite e trazerem aqui alguma coisa ao vosso ambiente que já reduza, mas eu acho que o mais prático é ver o que é que pode estar a causar distrações, o que é que pode estar a causar desorganização no vosso quarto, no vosso quarto, no vosso ambiente, onde vocês passam mais tempo, tirar aquilo que não interessa, tirar aquilo que possa estar a causar ruído e terem o essencial que vos vai ajudar no vosso dia a dia, que realmente o vosso ambiente também seja um fator positivo para o vosso bem-estar e não o contrário. Exatamente, faz todo sentido, todo sentido. Olha, por exemplo, em relação a isso das cores, se nós estamos a pensar por um quarto de um bebê, certo? O quarto é um local Uhum, de e as cores também estimulam a hiperatividade ou não, dependendo das escolhas. Então, por mais que o quarto tenha alguma cor, tenha alguma vida, porque afinal é um quarto de criança, nesses casos eu aconselho sempre cores mais suaves, sempre, de descanso, porque uhum, senão uhum, parece que não, mas a criança vai demorar mais para dormir, vai estimular ela bastante. E na casa, de forma geral, eu digo sempre, optem por cores mais neutras, mais suaves, caso a pessoa uhum, goste de coisas mais fortes, que sejam coisas mais fáceis de substituir, né? uhum, Sejam almofadas, coisas mais pequenas, mais, por exemplo, paredes, pisos, esses que é muito mais difícil de trocar, esses, uhum. porque senão a pessoa pode se arrepender. Então, nesses casos, cores naturais, neutras, a pessoa Exatamente. não cansa muito os olhos, cores que remetem à natureza. Uhum, Calhar por isso é que as uhum. plantas também causam isso em nós, né? Os lugares que têm muitas plantas sempre remetem essa Sim, tranquilidade sim, toda. sim. Tranquilidade toda. Ok, então eu penso que estamos.
Sim, era uma live de 30 minutos, não era? Sim, sim, sim. Eu disse, não, Sim. acho que não há necessidade, ainda mais domingo, 30 minutinhos era mais suficiente. O importante aqui foi dito, né? Uhum, uhum. Pronto, acho que o único, que eu gostaria apenas de acrescentar aqui, né? Já dei essa dica no caso das cores, mas o importante também é cada pessoa saber qual é o seu estilo, como é que a pessoa é, se é uma para Mas se conseguir posso perguntar, desenvolver. na tua prática profissional, Mónica, como é que tu consegues conciliar aqui a forma como a pessoa se apresenta e aquilo que ela diz que gosta, na forma como tu vais fazer aqui o desenho do projeto da casa, ou como é que isso é na prática? Como é que isso funciona? Também tenho um pouco de curiosidade nesse sentido. Ok. Olha, por acaso, logo nos primeiros contactos com o cliente, né, eu faço várias perguntas. Né? Quando já Uhum, estamos a fazer o projeto, procuro fazer várias perguntas em relação não só o que ela quer, ou o que deseja, mas procurar reter o perfil da pessoa. Se é uma pessoa mais reservada, ok. né? Se é uma Uhum, pessoa mais extrovertida, eu já sei uma pessoa mais extrovertida pode usar um pouco mais nas cores. uhum, Pode usar um pouco mais da decoração, mais reservada, de certeza que não vai querer aquela cozinha aberta para a sala, por exemplo, né? uhum, Quer mais móveis mais fechados. É, ser uma pessoa mais calma, mais séria também, mais prática. A ideia é colocar todos os móveis de forma que seja que a praticidade seja o que mais conta no espaço. uhum, uhum, É ok. sempre ir pegando essas características das pessoas. Eu vou perguntando como é que é se sentir no espaço para si, como é que é se sentir em casa. De acordo com o que a pessoa Uhum, vem passando, eu também vou, já sei mais ou menos o que é que eu posso recomendar. Se eu sei que é uma pessoa exatamente. extremamente simples, humilde, eu não vou lhe propor Uhum, algo que, como dizem, cheguei, né? uhum, Uma uhum, decoração assim, porque ela não vai se identificar, não vai se sentir bem, não vai se sentir em casa. Então, é justamente nesse sentido. Eu vou captando o perfil da pessoa, os gostos, uhum, claro, com as necessidades e jogar isso tudo, não é? Para ok. conseguir fazer um projeto que seja personalizado, que é o ideal. Eu digo sempre, a casa é o local onde nós passamos mais tempo da nossa vida, não tem como. Uhum, Mesmo que seja uma uhum, casa alugada, podemos sempre fazer alguma coisa para melhorar. É. uhum, uhum. Olha, muito obrigada por me teres convidado, porque ainda não tinha visto a importância que os arquitetos também podem ter aqui na área do bem-estar. Vou ser sincera, ao teres-me convidado para esta live, fui pesquisar, óbvio, um pouco sobre o assunto, descobri que afinal a psicologia social tem uma área que se chama psicologia ambiental. Eu costumo falar mais em termos de organização e de organização mais relacionada com produtividade e como é que tu organizando as tuas coisas isso pode influenciar as tuas emoções, mas ainda não tinha pensado aqui nesta perspectiva da casa, que faz todo o sentido e que até a mim, no meu dia a dia, a mim influencia-me e quero te agradecer mesmo porque fui descobrir uma nova área que não discutia e, e que realmente aqui os arquitetos e também falavam sobre outra área profissional também que pode ajudar aqui nesta parte de como é que a casa influencia o nosso bem-estar. E vi mesmo que também é muito importante aqui no design de interiores, a arquitetura, a organização do espaço físico da casa, da organização de uma casa. Vi que também é realmente muito importante. Também temos aqui esta questão em conta, não é? Do tipo de pessoa que nós temos à nossa frente, da personalidade de cada pessoa e de como é que nós podemos adequar isso a cada ambiente. Muito obrigada. Eu que agradeço, também aprendi muito consigo, porque eu também, à medida que eu fui Contigo. cada vez mais, desculpa contigo, à medida que eu fui cada vez mais Uhum, estudando, né, e captando uhum, como é que eu vou fazer esse projeto ser exatamente a cara do cliente, eu vi que aqui tem muitos temas que estão mesmo ligados à psicologia. Como é que eu vou sim. fazer que esse projeto agrade essa pessoa? E não é só uma questão de estar bonito, porque a beleza também é relativa, mas Uhum, a pessoa tem que olhar para aquilo e dizer: esta é a minha casa, eu me sinto bem aqui. Tanto é que eu não uhum, aconselho ninguém uhum. a pegar projeto na internet, porque aquilo está num contexto, Exatamente. tem uma personagem, tem uma, né? Uma personagem que Uhum. tem essa Ajusta-se a história. uma pessoa completamente diferente. Exatamente. Uma pessoa Uhum, que, por exemplo, tem os seus sonhos, tem as suas dores, por mais que as pessoas tenham isso tudo semelhante, né? Mas ainda assim tem sempre particularidades. Então, cada uhum. projeto é um projeto. É exatamente isso. Exatamente, Então, exatamente. Petra, muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada pelo convite e obrigada pelas pessoas que participaram e até à próxima. Até a próxima. Beijinho e continuação no ótimo domingo. Pessoal, Obrigada, muito obrigada igualmente. por ter Beijinhos. participado e boa continuação. Bom resto de final de semana.